Amém. A gente está na nossa série Abba, conhecendo Deus como Pai. E que prazer e que privilégio é a gente poder conhecer Deus. Quem diz amém é isso? A gente viu que a gente começou vendo, falando como Deus ama se mostrar como Pai, através das Escrituras. Semana passada a gente viu como nós podemos chamar Deus de Pai, porque Jesus nos ensina a chamar Deus de Pai, porque Jesus nos mostra como nos relacionar com Deus. E hoje eu quero ver com você hoje Romanos capítulo 8, abra lá comigo, e a gente vai ver um pouquinho, a gente vai falar sobre entendendo o coração do Pai. Romanos capítulo 8, meu Deus, que encontro é esse, hein? Aleluia. Romanos capítulo 8, no verso 15, diz assim, quem já chegou diga amém. Então vamos lá, Romanos capítulo 8, no verso 15 diz: porque vocês não receberam um espírito de escravidão. Quando Deus vem, Ele vem para libertar. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E Paulo está dizendo aqui, porque vocês não receberam um espírito de escravidão, para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o espírito de adoção, por meio do qual nós clamamos, Abba Pai. Ou seja, eu e você recebemos o Espírito Santo para que nós possamos nos relacionar com Deus como Pai. Olha só essa frase: quando o Espírito Santo habita em nós, um dos nossos primeiros e maiores privilégios é dirigir-nos a Deus como Abba Pai. E eu gosto dessa expressão Abba Pai, porque é uma expressão que fala de dois posicionamentos. A palavra Ava, fala de um filhinho que entende o seu relacionamento com o seu pai e confia nele. Uma criança pequena onde o papai fala, pode se jogar na piscina que o papai te pega. E já viu como é que é? Como a criança se joga? Aquela confiança. Mas a palavra pai ali no grego, pater, fala de uma pessoa madura que entende os propósitos do pai. Um entende o coração do pai, o outro entende o propósito do pai. Ele está falando, pelo Espírito Santo, nós precisamos entender os dois. Porque quando a gente entende o caráter do pai, a gente entende o propósito do pai. Quando o Espírito Santo vem, nós temos o privilégio, diga privilégio, de nos dirigir a Deus como Pai. E Paulo está dizendo aqui então em Romanos 8, Gálatas capítulo 4, que ninguém pode instintivamente chamar a Deus de Abba Pai, a menos que seja habitado pelo Espírito do Pai. Ninguém pode verdadeiramente chamar Deus de Pai, se não for morada do Espírito Santo. Olha só o que Sinclair Ferguson, ele diz, olha só que frase, que texto legal, olha só, diz: acho que esse é um teste real, para saber se alguém é um cristão genuíno. Sei que os incrédulos podem dizer, por exemplo, as palavras do Pai Nosso. Tem muita gente que se você pedir para repetir o Pai Nosso, sabe de cor e salteado. Mas ele continua dizendo, mas o que tenho notado é isso, que em uma crise, quando eles realmente se sentem pressionados contra a parede, o grito que emerge dos seus lábios é, ó Deus, na melhor das hipóteses, e nunca, Abba Pai. Porque a menos que tenhamos nascido de novo pelo Espírito do Senhor Jesus, não temos os instintos dos verdadeiros filhos de Deus. E o que Deus quer é com que você conheça a Deus, porque na hora da crise, você pode saber que você tem um Pai que está com você, que te protege, que te levanta, que te dá força. É no momento da crise, sabe aquilo que a gente falou? Quando você quer saber o que um crente tem dentro, dá uma espremida nele. Pega aquela pasta de dente e dá uma pequena espremidinha dela, vê o que vai sair, vê se vai sair feijoada. Você acredita que lá dentro tem aquilo, o que o produtor colocou lá dentro.
Quando o momento de crise vem, eu e você precisamos ter a certeza absoluta de que Deus não nos deu um espírito de escravidão para a gente viver no medo. Será que vai acontecer? Será que não vai acontecer? Será que meu futuro é certo? Será que meu passado foi perdoado? Como está o meu presente? Quando eu e você somos habitados pelo Espírito Santo, há uma certeza no nosso coração. Pelo Espírito Santo, nós podemos clamar: Abba, Pai. Nós podemos nos achegar e participar dos propósitos dele. 1 Coríntios capítulo 2, vá lá comigo por favor, e a gente vai ficar navegando entre Coríntios e Romanos. 1 Coríntios capítulo 2, verso 9 e verso 10. 1 Coríntios, capítulo 2, verso 9, diz assim: mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Quem ama a Deus, diga amém. Mas ele continua dizendo: Deus, porém, revelou isso a nós por meio do Espírito, porque o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Quer conhecer a Deus? Nós vimos na primeira vez, conheça pelas Escrituras. Quer conhecer a Deus? Número 2, conheça pelo exemplo de Jesus. Número 3, quer conhecer a Deus? Quer conhecer o Pai? Conheça pelo testemunho do Espírito, pela voz do Espírito Santo. O que nós podemos então perceber do coração do Pai? Eu quero ver com você 5 coisas. Número 1, o Pai quer compartilhar o seu amor. O Pai quer compartilhar. A Bíblia fala que o amor de Deus é derramado pelo Espírito Santo nos nossos corações. Não foi derramado, não será derramado, está sendo derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo. Se você se abrir nessa noite, você vai conseguir captar o amor do Pai pela sua vida. O Pai quer compartilhar o seu amor. A gente deve estar certo de que Ele se agrada da nossa presença, mesmo nas nossas fraquezas. Você sabia que o Pai conhece todas as suas fraquezas e todos os seus defeitos? Você sabia que a gente não consegue esconder uma vírgula dos nossos defeitos de Deus? Nem das nossas fraquezas, nem das nossas inabilidades. Não é isso que nos afasta de Deus. Deus quer você próximo. Quem diz amém a isso aí? Aleluia. Deus quer você próximo. Não é a sua fraqueza ou a sua inabilidade que Deus vai falar: não está apto não. Não. Se tocasse bateria melhor, aleluia, estaria tocando com Gabriel, mas não. E a gente às vezes se acha inapto por causa das nossas fraquezas. Olha só o que diz o Salmo 103:14. Pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que nós somos pó. Ele sabe quem nós somos. Não tem nada, presta atenção, não tem nada que nós possamos esconder de Deus. Não tem nada. Olha só Romanos capítulo 8, volta lá de novo. Romanos capítulo 8, no verso 26, ele diz assim: da mesma maneira, também o Espírito nos ajuda na nossa fraqueza. Então, a gente dizer para Deus que a gente é fraco, a gente dizer para Deus que a gente não é perfeito, é chovendo molhado. Ele nos deu o Espírito da adoção, para que você corra para o seu Pai, e o seu Pai resolve o seu problema. Ele diz: eu coloquei o meu Espírito, eu coloquei aquele que sonda o mais profundo do meu coração, e eu coloquei em você, para que você não tenha mais desculpa. Deus te ajuda nos seus defeitos, Deus te ajuda na sua fraqueza. O problema é que muitas vezes a gente tem um bando de Jonas, que corre de Deus, um bando de Adão, que vê que Deus está chegando e ele corre de Deus.
Deus não quer que você preste atenção, Deus não quer com que você corra dele. Ele botou o Espírito Santo dentro de você, para você correr para Ele. Ele sabe das suas fraquezas, Ele sabe dos seus defeitos. Outra coisa, o Pai é paciente com a gente, aleluia. Romanos capítulo 2. Mesmo sabendo das nossas fraquezas, Ele é paciente. Agora, isso não pode ser desculpa. É o que Paulo fala em Romanos capítulo 2. O pessoal estava de nariz em pé. Depois você dá uma lida, Romanos capítulo 1, e ele fala de pessoas que se entregaram às paixões desse mundo. E aí você vê uns moralistas se levantando e falando, não, a gente não faz isso não. Nós somos melhor do que eles. E aí o apóstolo Paulo está falando, vocês estão caindo no mesmo pecado. Vocês não estão dependendo de Deus. Capítulo 2, verso 1. Diz, por isso, você é indesculpável quando julga os outros, não importando quem você é. Pois naquilo que julga o outro, você está condenando a si mesmo, porque pratica as mesmas coisas que os condena. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade, contra os que praticam tais coisas. Ele está falando para a igreja, ele está falando para um grupo de crentes, ele não está falando para o pessoal do mundo. Ele está falando, vocês estão julgando os outros e estão praticando as mesmas coisas. Ele está falando, Deus julga segundo a sua verdade. Verso 3, e você que condena os que praticam tais coisas, mas faz o mesmo que eles fazem, pensa que conseguirá se livrar do juízo de Deus? Verso 4, ou será que você despreza a riqueza da bondade, da tolerância e da paciência de Deus, ignorando que a bondade de Deus é que leva você ao arrependimento? O que ele está falando? Não acha que Deus é tão bonzinho porque não chegou a punição, então não vai acontecer nada comigo. Ele está falando, Deus é um justo juiz. Não acha que a bondade de Deus é isenção para o pecado. Ele está falando, Deus está mostrando a sua bondade porque Ele te ama. E Ele quer com que você se arrependa. O que o apóstolo Paulo está falando? Deus é paciente com a gente para que a gente se arrependa. O Pai é paciente com a gente. Outra coisa, o Pai ama os perdidos então. O Pai conhece as nossas fraquezas. E muitas vezes a gente dá muita desculpa e Deus é paciente com a gente. E da mesma forma Ele está exercendo a sua paciência com as pessoas do mundo que não conhecem a Ele. Deus ama os perdidos. A gente estuda isso na Atos. Deus ama os perdidos. Lucas 19, verso 9 e 10 diz, então Jesus lhe disse, hoje houve salvação nessa casa, pois que também esse é filho de Abraão, falando de Zaqueu, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Deus ama e Ele quer compartilhar o seu amor com a gente, mesmo com as nossas fraquezas. Ele quer compartilhar o seu amor através da sua bondade. A gente vai ver um capítulo só falando sobre a bondade de Deus, então não vai embora não. Mais para frente a gente vai falar só sobre características da bondade de Deus. Mas é importante a gente entender o quanto Deus nos ama e o quanto Ele é paciente com a gente e o quanto Ele é paciente com esse mundo. Ele veio para buscar, Ele veio para salvar o perdido, no qual eu e você fazemos parte. Número 1, Ele quer demonstrar o seu amor. Número 2, o Pai planeja e provê para o nosso bem. Lembra que a gente está falando desse Espírito Santo que habita em nós e que Ele constantemente nos guia, constantemente nos lembra. Eu creio que nessa semana você vai ser lembrado que o Pai planeja e provê para você. Ele não somente provê, Ele planeja. Amanhã de manhã, quando você for acordar, pergunta para Ele, Pai, qual é o teu plano para hoje? Porque é no planejamento dEle que vem a provisão.
A gente fica correndo atrás de qualquer tipo de provisão. A provisão está no planejamento de Deus. O Pai planeja e provê para mim e para você. 2 Coríntios capítulo 12. 2 Coríntios capítulo 12. E aqui a gente vê um exemplo do apóstolo Paulo. 2 Coríntios capítulo 12, no verso 14. Paulo falando de ir visitar a igreja dos Coríntios. E diz lá no verso 14: eis que pela terceira vez estou pronto a ir ter convosco, e não vos serei pesado, pois não vou atrás dos vossos bens, mas procuro a vós outros. Não devem os filhos entesourar para os pais, mas os pais para os filhos. Deus tem bons tesouros para você. Deus não está atrás do seu dinheiro, Deus está atrás de você. É por isso que Ele procura verdadeiros adoradores. Deus não fica procurando adoração. Ele sabe que quando Ele encontra verdadeiros adoradores, Ele encontra a verdadeira adoração. Por isso que diz lá em Gênesis, que Deus se agradou de Abel e da sua oferta. Porque Deus não está querendo sugar o que você tem. Ele está querendo com que você entenda que Ele é a sua fonte. Aliás, vou ler aqui, segura o dedo aí, vai lá, em 1 Crônicas. Lu leu esse texto aqui maravilhoso. 1 Crônicas, Velho Testamento. Vamos dar um salto na história. E vamos ler o que o homem, que é tido como segundo o coração de Deus, diz. Primeira Crônicas, capítulo 29, no verso 10, diz assim, 1 Crônicas 29, verso 10, diz: Davi louvou o Senhor diante de toda a congregação e disse: bendito és tu, Senhor, Deus de Israel, nosso Pai. Alguém diga comigo: nosso Pai. Nosso Pai, de eternidade a eternidade. Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, porque teu é tudo, e tudo que há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltaste como chefe sobre todos. Riquezas e glória vêm de ti. Deus quer prover para nós, e Ele pode prover para nós, porque riqueza e glória vem dEle. Ele é a nossa fonte. Ele tem que ser a fonte da nossa busca. Um Deus que planeja e provê para o seu bem. Riquezas e glória vêm de ti. Tu dominas sobre tudo, e na tua mão há força e poder. Contigo está o engrandecer e dar força a todos. A gente falou da fraqueza. Contigo está o dar forças. Sabe por que muitas vezes a gente se sente tão débil, tão fraco, tão incapaz? Porque a gente não está correndo para Deus. Efésios capítulo 6 vai dizer: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Contigo está o engrandecer. Por isso que o apóstolo Paulo fala: se você quiser ficar rico, vai cair em armadilha. Porque a nossa fonte de riqueza não está nas finanças, a nossa fonte de riqueza está em Deus. Riqueza e glória vem dEle. É Ele quem nos dá força para a gente trabalhar. É Ele quem nos dá poder para a gente aguentar mais um dia, mais uma semana. Vem dEle. E eu quero que você entenda que o Pai planeja e provê para o seu bem. Mateus capítulo 6, verso 32 nos lembra: porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Os gentios é que ficam correndo atrás do prejuízo. Quem já falou essa frase? Não levanta a mão. Pastor, tem que correr atrás do prejuízo. Quem é que vai fazer no meu lugar? Aí a pessoa perde a vida,
porque fica correndo atrás. Não, lembra que bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Me seguirão. Eu não preciso correr atrás do prejuízo, eu preciso correr para Deus. E aí Jesus está dizendo aqui em Mateus capítulo 6, porque os gentios, aqueles que não conhecem a Deus, é isso que eles fazem. Mas o vosso Pai Celeste sabe que vocês necessitam de todas elas. Verso 33. Então busquem a Deus, ao reino de Deus, e a sua justiça em primeiro lugar, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Lu pregou aqui há um tempo, falando sobre descansar e crer que o seu Pai te ama, e crer que Ele planeja e provê para o seu bem. É por isso, gente, que a vontade de Deus para nós é importante. É por isso que a vontade de Deus para nós, é por isso que Romanos capítulo 2 vai falar para a gente renovar a nossa mente, gente. Essa série é uma série para você renovar a sua mente, para você verdadeiramente conhecer Deus, porque quando você renova a sua mente em quem Deus verdadeiramente é, você desfruta da sua boa, perfeita e agradável vontade. Número 3, o que o Pai quer quando Ele provê e Ele planeja para você? O Pai deseja parceria com seus filhos. Deus pode trabalhar sem você, mas Deus não quer trabalhar sem você. Ele chama a mim e a você para sermos filhos, para que a gente possa trabalhar com Ele. Aliás, ministério não é trabalhar para Deus. O pastor trabalha para Deus. Eu não trabalho para Deus, eu não sou funcionário de Deus, eu trabalho com Ele. E o chamado para mim e para você, como crentes, como cristãos verdadeiros, como filhos de Deus, é trabalhar com Deus. É claro que muitas vezes a gente trabalha contra Deus no nosso dia, nas decisões que a gente toma, às vezes não entendendo o que Deus quer para a gente, mas lembra que o Espírito Santo está lá com você, Ele está falando: Abba, Pai, lembra do seu Pai, trabalha com Ele, vem para junto dEle, Ele te empodera, Ele te capacita. 2 Pedro 1,14, ele diz: pelas quais, 1,4, 2 Pedro 1,4, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas o quê? As preciosas promessas, muito grandes e preciosas promessas. Olha só como é que a gente precisa conhecer a vontade de Deus, para que através daquilo que você conhece, como revelação no seu coração, você se torne coparticipante da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. E a gente já começou essa série falando que o mundo tem uma ideia de quem Deus é, mas o Filho de Deus não pode ter uma ideia de quem Deus é. O Filho de Deus tem que ter uma experiência. E o meu coração é que ao sair daqui domingo após domingo, você queira ter uma experiência com Deus, porque quando você tem uma experiência com Deus, as ideias do mundo caem por terra. Deus quer com que você o conheça, Deus quer que você identifique os passos dele, Deus quer com que você identifique a respiração dele. Já pegou o telefone? Lembra daquela época que a gente tinha o telefone de discar? E você tinha que pegar o telefone, não tinha nem bina. Tem gente que não sabe nem o que é bina, acha que é nome de jogador de futebol, né? Você pegava ali, quando pegava o alô, você já sabia quem era. Por que você sabia quem era? Porque você tinha contato íntimo e direto, não era esporádico. Eu lembro uma vez que às vezes as pessoas trabalhavam no escritório com meu pai, e minha avó no telefone, se você já me ligou, você sabe que minha voz é meio fina no telefone, e o pessoal atendia o telefone e falava: Verinha, é você? Verinha? Falava: não é Verinha não. Aí tinha que engrossar, não é Verinha não. Adolescente. E aí, quando minha mãe me ligava, ela já chegava zoando, né? Ô Verinha, e aí?
Mas quando eu pego o telefone e ligo para minha mãe, ela sabe quem é. Quando eu ligo para a Paula, ela sabe quem é. Sabe por quê? Porque a gente convive junto. E o fato da gente conviver junto é para que a gente possa trabalhar junto, viver junto. Jesus chamou os seus discípulos, primeira coisa, para estarem com Ele e para trabalharem juntos. Por quê? Porque o discípulo tinha que se acostumar com o jeito de Jesus, com a mente de Jesus, com a maneira como Jesus fazia as coisas, a maneira como Jesus curava, a maneira como Jesus profetizava. Eu e você, quando nós andamos junto com o Pai, nós vamos nos acostumando a Ele. E a gente só consegue viver com o Pai se eu e você nascermos de novo. João capítulo 3. Jesus respondeu: em verdade lhes digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino dos céus. A palavra ver aqui no grego é experimentar. Lembra que a gente começou falando que a pessoa ela não consegue chamar Deus de Pai se ela não tiver o Espírito Santo com ela. E Jesus está dizendo a Nicodemos: Nicodemos, você não consegue experimentar Deus se você não nascer de novo, se você não nascer do alto, se você não nascer do Espírito, se o Espírito Santo não vier e habitar em você, para que você possa chamar Deus de Pai e experimentar o reino dele nessa terra. Você não consegue. 2 Coríntios capítulo 3, abra lá comigo. 2 Coríntios, a gente está falando do Espírito Santo. Que nos faz entender o coração do Pai. 2 Coríntios capítulo 3, verso 16, verso 18. Verso 16 diz: quando porém alguém se converte ao Senhor, entrega o seu coração para Ele, se torna uma nova criatura, passa a ter o direito de ser chamado filho de Deus. Quando alguém se converte ao Senhor, o véu é tirado. Ora, esse Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, contemplando quem Deus é, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor que é o Espírito. A gente contempla quem Deus é e nós somos transformados à imagem dele. Quando a gente se converte, o véu é tirado e a gente consegue ver Deus como Ele é. E a gente só consegue então andar com o Pai se nós formos dirigidos pelo Espírito. Romanos capítulo 8, abre aí comigo. Volta lá. Romanos capítulo 8. Verso 12 até o verso 14. Diz assim: pois irmãos, somos devedores não à carne, como se estivéssemos obrigados a viver segundo a carne. E a carne aqui fala dos nossos padrões, o nosso modo de pensar, o nosso modo de viver. Porque se vocês viverem segundo a carne, se vocês viverem como vocês querem viver, diz a palavra de Deus, caminharão para a morte. Mas se pelo Espírito mortificarem os feitos do corpo, ou seja, mortificarem as suas vontades, certamente viverão. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Como é que eu e você sabemos porque sabemos que nós somos filhos de Deus? Pelo testemunho do Espírito. E o testemunho do Espírito nos guia a toda a verdade. João capítulo 14, João capítulo 16. O Espírito da verdade que nos guia a toda a verdade, que nos guia em toda a verdade, em algumas versões. Número 4. O Pai nos chama
Porque conhece nosso potencial e seus planos para nós. Número 3, o Pai tem planos e provê para nós. O Pai nos chama, porque Ele sabe qual é o nosso potencial. Que mesmo nas nossas fraquezas, quando nós andamos com Ele, diga ao fraco, eu sou forte. A tua graça me basta. O Pai nos chama porque conhece o nosso potencial e seus planos para nós. Ao andar com o Pai, o que Ele nos chama para fazer? Ele nos chama para crescer. Andar com Deus é sinônimo de crescimento. E crescimento não é mole. Se deixar, a gente gosta daquela vidinha, onde a gente não tinha, né? A gente até brinca com as crianças estão lá fazendo deixa chegar ali para os 16, 15 anos para você ver. Eu lembro que meu pai falava isso, aí com 15, 16 anos, fui arrumar um emprego. Ralei um mês entregando fita de videogame. Morava na Ilha do Governador, ia de ônibus, na chuva, no sol quente, entregar fita. Tem Mario Bros aí? Tem. Lá vai o Rafael entregar de ônibus. Ralei. Tive que sair da casa do papai. Às vezes a águia bota você para fora do ninho, porque ele sabe o teu potencial. Ele te empurra, porque ele sabe do teu potencial. E o desejo do Pai é não ver você em conformidade com aquilo que você gosta, mas é moldar você no potencial que você pode ser. É a visão de um pai para o seu filho. O pai que deixa o filho fazer o que ele quiser, não está preparando o seu filho para ser um vencedor. É por isso que Deus é tão bom, gente. Deus é tão bom, mas Deus é tão bom, que na sua bondade Ele diz não. Que na sua bondade Ele diz, não, isso aqui não vai te ajudar a crescer nesse momento. Então Deus quer com que eu e você possamos crescer. Sabe por que ele nos ajuda a crescer? Porque Ele vê o seu potencial. Ele vê quem é você. Em Cristo nós temos o potencial para crescer. Eu anotei aqui, o pai não quer seus filhos na imaturidade. Não é o desejo do pai. Vê uma pessoa que às vezes nasce na igreja, passa 20, 30, 40, 50 anos, não sabe nem abrir a Bíblia, que não conhece a Deus, tem o rótulo de crente, mas não tem experiência com Deus. O que Deus está fazendo comigo e com você, você veio para cá, para a academia da fé, Deus está empurrando você para crescer. E se você tiver de coração aberto, você cresce. E não precisa nem de um ano. Eu tenho visto pessoas experimentarem o sobrenatural de Deus. Eu tenho visto, a gente sabe disso. Assim, porque não é tempo de igreja, é tempo de exposição. Quanto mais você se expõe, mais rápido você cresce. Minha pergunta para você, quer ficar no segundo ano o tempo todo? Quer ficar repetindo a classe o tempo todo? Tem que estar uma fome no nosso coração. Eu vou para a igreja porque eu quero crescer, eu quero conhecer mais da palavra, eu vou orar porque eu quero conhecer mais a Deus, eu quero conhecer o caráter do meu Pai. A gente tem que falar como o apóstolo Paulo, eu considerei todo o resto como refúgio, como lixo. Para quê? Para que eu possa conhecer. Eu quero conhecer mais a Deus. E para isso a gente precisa ir mais fundo. A Denise estava ministrando aqui. Eu e você precisamos ir a níveis mais fundos. Mas não é interessante que o anjo pega, o Ezequiel pega lá e vai. Deixa eu te mostrar um negócio. Ezequiel teve que deixar. Pegou na mão, a água estava no calcanhar. Ele pega na mão e vai puxando. A hora que Ezequiel dissesse assim, não quero mais, tchau e bênção, o anjo não puxava. Deus não vai te obrigar. Deus quer cooperação, para que a gente possa crescer. Efésios capítulo 4, abra comigo, aleluia. Efésios capítulo 4. Esse é o seu Deus que vê potencial em você. Quando Ele te coloca em algumas
algumas coisas na vida que vêm da parte dele, você tem que entender. É na maturidade que se vive o melhor. Slogan da Atos. É na maturidade que se vive o melhor. Alguém pode repetir isso comigo? É na maturidade que se vive o melhor. O exemplo é sempre esse. Você vai dar um carro na mão do seu filho? Não vai dar, ele não tem condição. Mas quando chega o tempo da maturidade, você entrega o carro do seu filho, o carro na mão do seu filho, porque você entende, é maduro o suficiente para administrar as coisas do seu pai. É na maturidade que se vive o melhor. Efésios capítulo 4. Meu Deus. Verso 11. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. A palavra aperfeiçoamento aqui é amadurecimento. Ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço. Ele gasta tempo com você, te ajudando a crescer, para que você possa trabalhar com ele. Para a edificação do corpo de Cristo, verso 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como crianças, arrastados pelas ondas, levados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento, para a edificação de si mesmo em amor. Então Deus espera com que a gente cresça. Deus te capacita a crescer e Deus espera com que a gente cresça. Efésios capítulo 5, verso 1, fala da gente seguir exemplos. Na Bíblia Viva, diz: sigam o exemplo de Deus em tudo quanto fizerem. Sigam o exemplo de Deus em tudo. Ele está falando, segue o exemplo do teu pai, está seguindo o exemplo do mundo. Por quê? Siga o exemplo de Deus em tudo quanto fizerem, tal como uma criança muito amada imita o seu pai. Seu pai, Deus, tem que ser o seu herói. Ele tem que ser o seu herói. Aquela pessoa que você se espelha nele, olha para ele e fala: eu quero ser assim. É assim que eu quero ser. E é isso que o apóstolo Paulo está falando aqui em Efésios capítulo 5. Portanto, número 5, para a gente ir terminando. Não é esse. Não é esse. É esse. Mas número 5, o Pai quer nos treinar. Se Ele deseja com que a gente cresça, o desejo do Pai, do coração do Pai, é nos treinar. Ele não vai jogar você numa furada e vai falar assim: cresce você, se vira. Deus não vira para a gente e fala se vira, porque a gente não consegue fazer o que Ele pede se não for com Ele. Quem pegou isso nessa noite? A gente não consegue fazer o que Deus pede para a gente fazer se não for com Ele. Então Ele espera com que você cresça, mas Ele te treina. Deus é tão maravilhoso, seu Pai é tão maravilhoso, que Ele sabe que para crescer, eu e você precisamos ser treinados. Gente, eu tenho certeza que domingo após domingo, se você vem com seu chapéuzinho de discípulo, como eu falo, e o discípulo está disposto a ouvir, você aqui nesse culto você é treinado. Aqui nessa igreja você é treinado. Porque Deus quer o seu melhor. Paulo, como pai espiritual, ele revela o coração de Deus aos seus filhos na fé. 1 Tessalonicenses 2 diz: e sabeis ainda de que maneira, como o Pai a seus filhos, a cada um de vós exortamos, consolamos e admoestamos
para viverdes por modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e sua glória. Paulo está falando, eu estou treinando vocês, admoestando, consolando. Sabe o que é administrar? Chamar a atenção, dar ordens. A palavra admoestar no grego é dar uma ordem. Ele fala, eu estou fazendo isso como filhos, para que vocês possam viver por modo digno de Deus. Eu e vocês estamos sendo treinados. Quem está sendo treinado aí? Nós estamos sendo treinados. Diga aí para duas pessoas, não abandona o treinamento não. Vira para outra pessoa e fala assim, não pede para sair, aleluia. 02, não pede para sair. Aqui a gente não aceita desistente, aleluia. 1 Coríntios 4,14 nos lembra, não vos escreva essas coisas para vos envergonhar. Pelo contrário, para vos admoestar como a filhos amados. A gente vai falar provavelmente semana que vem, que Deus disciplina a quem ama. E o apóstolo Paulo está só lembrando aqui, pelo contrário, eu falo essas coisas para vos admoestar como a filhos meus amados. Efésios capítulo 6, no verso 4, na NVI, nos lembra, pais, não irritem seus filhos, antes, criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. O Senhor é sempre o parâmetro. Chora, esperneia, faça o que você quiser, mas o parâmetro sempre vai ser o Senhor. Se eu e você vamos conhecer a Deus, nós precisamos da instrução e do conselho do próprio Jesus. Ele é o exemplo, Ele é o modelo. Mas não é assim que eu vejo, mas é assim que Jesus mostra. Sabe aquelas passagens que a gente passa ali, passa por cima dela, porque não é assim que eu vejo. Mas vamos ver em Jesus, como é que Jesus lidou com as situações. Vamos ver como é que o Espírito Santo nos mostra através das Escrituras, como é o nosso Pai. Vou terminar com essa frase. Quanto mais uma pessoa aprende e conhece sobre o Pai, mais ela anseia por Ele e declara como salmista, como a corça anseia por correntes de água, assim eu anseio por Ti, ó Deus. Quanto mais eu e você conhecemos a Deus, mais a gente vai querer Deus. Eu digo para você nessa noite, não corra de Deus não. Está correndo por quê? Ele sabe das suas fraquezas, Ele sabe dos seus defeitos, é Ele quem nos capacita, é Ele quem nos coloca para cima, é Ele quem nos dá força, é Ele quem provê para nós, é Ele quem tem planos para nós. Não corre dele não, corre para Ele, porque Ele é a solução. Lembra na parábola do filho pródigo, que o pai estava lá esperando o filho vir arrependido. O pai está esperando o filho vir arrependido. Porque quando nós começamos a entender o coração do Pai, a gente abre espaço para trabalhar com Ele. E é isso que Deus espera de mim e de você. Talvez você esteja falando, mas quem sou eu? Bom, Jeremias tinha uns discursos desses, quem sou eu? Isaías teve um discurso desse, quem sou eu? E Deus tem que repreender e falar, não digas que você é assim, porque eu te capacito. Toda palavra que eu colocar na tua boca você vai dizer. Não é na nossa força, não é na nossa força, é na força que Deus nos dá. E a minha chamada para você hoje é: vamos conhecer o Pai e entender o coração do Pai. Ele não quer com que a gente fique como a gente está, Ele quer com que a gente prossiga para a maturidade, e Ele nos treina. Vamos nos abrir essa semana para o treinamento do Espírito Santo. Ao você ler sua Bíblia, ao você gastar tempo com Deus, ao você orar, saiba que o Espírito vai te treinar. Sabe como é que Deus nos treina? Através da palavra, através da oração. Se não tiver palavra e oração, você não vai ter treino. Está aqui o manual do treino. E o nosso treinador é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai falar para você: supino, pepino. É Ele que vai falar para você. Os que vivem no Espírito, andam no Espírito.
Ele vai, enquanto você estiver lendo a palavra de Deus, lembra que é a palavra do seu pai para você. E às vezes tem umas palavras pesadas. É ou não é? Você vai ler, tem umas palavras pesadas, você fica até com medo assim, você começa a fechar, o Espírito Santo fecha, não. Lê de novo. Lembra que é o seu pai que te ama, que está falando com você. A gente vai falar isso, que a disciplina de Deus é sempre, diga sempre, sempre redentiva, sempre. Por isso Ele disciplina sem medo de disciplinar. Lembra que a bondade e a paciência de Deus é para que a gente se arrependa. Então nessa semana, ao você ler sua Bíblia, ao você orar, lembra que teu pai está te treinando, para que você possa ser tudo aquilo que Deus espera com que você seja. Não só espera, mas capacita você para ser. Fique de pé, diga para 2 pessoas: você tem um pai que te ama.